Sempre odiei cemitérios. Irônico que agora eu venha aqui todo sábado. Quando eu era inspetor de obras em Danville, eu evitava esse lugar. Agora, sento no banco em frente ao túmulo da Agatha e falo com ela como se ela pudesse me ouvir. Agatha, hoje são seus crisântemos favoritos, digo, ajeitando meus óculos. Lembra que você sempre dizia que crisântemos eram para os vivos, não para os mortos? Mas acho que você ia gostar deles. 15 meses se passaram desde que enterrei minha esposa. 15 meses de conversas vazias sobre lápides. Sei que ela não pode me ouvir, mas vou mesmo assim. Talvez seja eu me ouvindo. Em casa, ninguém me ouve. Nem meu filho, nem meus netos, e muito menos minha nora. Principalmente minha nora. Toda vez que volto do cemitério, prometo a mim mesma que não vou mais visitar meu filho. Mas todo domingo, Ambrose liga, e ouço em sua voz o que eu quero ouvir, carinho e preocupação. Me iludo, mas vou mesmo assim. E então suporto as provocações de Lorelai e a indiferença dos meus netos a noite toda. Neste sábado, sentei-me novamente no banco e olhei para a pedra de granito cinza que se tornará minha interlocutora. Tenho 73 anos, 47 deles passados com Agatha. Agora, só resta uma laje de tâmaras da vida e um vazio frio em seu lugar. Lorelai me perguntou novamente hoje se eu gostaria de pensar em um asilo, digo, olhando para o retrato da minha esposa na lápide. Ela diz que lá tem gente ótima, que sabe lidar com pessoas da minha idade. É como se eu fosse uma máquina quebrada que precisasse de tratamento especial. O vento farfalha nas copas das árvores, e eu gostaria de pensar que é Agatha suspirando e balançando a cabeça. Ela nunca gostou de Lorelai. Quando Ambrose a trouxe para nos conhecer, Agatha sussurrou para mim, aquela garota tem olhos frios, Tobias. Mas o que eu podia fazer? Ambrose olhou para ela como se ela fosse o sol do seu universo. Você tinha razão sobre ela, eu disse, ajeitando as flores no vaso. Eu sempre tenho. Caminhar para casa é meu hábito diário. O Dr. Barnes diz que, na minha idade, eu deveria me movimentar mais. É estranho que eu costumava caminhar para viver mais, mas agora caminho para passar o tempo. Minha casa fica na parte antiga de Danville, entre casas igualmente velhas e decadentes. Um prédio de 2 andares com tinta descascada e uma varanda que rende. A Agatha sempre quis repintá-lo, mas continuávamos adiando. Não adianta mais. Tudo lá dentro está igual a quando ela estava lá. Não mexi em nada. Não joguei fora uma única bugiganga. Às vezes penso que, se eu mantiver tudo como estava, Agatha também ficará aqui, nestas paredes, nestas coisas. Ambrose e Lorelai moram em um bairro novo em Danville, numa casa moderna com janelas grandes e móveis sofisticados. Toda vez que os visito, sinto-me como uma estranha, como um sofá velho surrado em uma sala cheia de cadeiras de grife. Preparei um café para mim, como faço todas as noites, e sentei-me à janela. Iria vê-los novamente no dia seguinte, novamente para suportar os olhares de Lorelai e a indiferença dos netos. Pela primeira vez depois da morte de Agatha, Ambrose se mostrou atencioso. Ele vinha todos os dias para ver como eu estava. Até Lorelai se comportava da melhor maneira possível. Mas, aos poucos, as coisas voltaram ao normal. Ambrose se ocupou no trabalho. Lorelai se lembrou de que nunca me amou. E dos netos. Os netos simplesmente se esqueceram de que eu existia. O telefone tocou e interrompeu meus pensamentos. Pai, lembra que estamos esperando você para o almoço amanhã? A voz de Ambrose soava tão apressada como sempre, como se ele estivesse ligando entre 2 assuntos importantes. Claro que me lembro, filho. Não tenho idade para esquecer coisas assim. Tentei falar com leveza, mas senti o ressentimento transparecer na minha voz. Ah, que bom! A Lorelai está fazendo um assado. Até amanhã, pai. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Típico das nossas conversas ultimamente. Curtas e vazias. Passei um bom tempo esta manhã decidindo o que vestir. Era bobagem, claro, me preocupar com essas coisas na minha idade, mas eu sabia que Lorelai certamente faria um comentário se eu parecesse inapropriado. Da última vez, ela notou uma mancha no meu suéter e passou a noite inteira tentando, desafiadoramente, limpá-la com um guardanapo, dizendo, Tobias, você deveria se cuidar melhor. Escolhi o terno cinza que havia comprado para ir ao teatro com Agatha e uma gravata azul.
Olhei-me no espelho. Um velho magro, de rosto enrugado e cabelos grisalhos, olhou para mim com uma leve tristeza. Você está linda, disse a mim mesma, e imediatamente me senti uma tola. A casa de Ambrose e Lorelai ficava a 20 minutos de carro da minha. Eu poderia ter chamado um táxi, mas decidi pegar o ônibus. Outro hábito que irritava Lorelai, ela achava que transporte público não era para cavalheiros. Ao me aproximar da casa deles, notei que o carro de Lorelai não estava na garagem. Estranho. Normalmente, aos domingos, a família inteira estava em casa. Toquei a campainha e Ambrose abriu a porta. Pai, você chegou cedo. Ele pareceu um pouco confuso. Cheguei no mesmo horário de sempre, respondi enquanto entrava em casa. Sim, claro que sim. Entre, Lorelai. Ela deve voltar logo. Foi visitar a amiga Ellen para ajudar com uma coisa. Assenti, mesmo sabendo que Ellen estava de férias. Ela me contou sobre isso na semana passada, quando nos encontramos no supermercado, mas eu não disse nada. Na sala de estar, vi os netos, Thatcher e Otília. Eles estavam sentados ali, olhando para os celulares, e nem olharam para cima quando entrei. Olá, meus queridos, eu disse com uma leve alegria. Thatcher resmungou algo sem tirar os olhos da tela, e Otília olhou para cima por um segundo, disse olá e voltou para o celular. Lembro-me deles correndo até mim quando eram pequenos, de como me pediam para contar histórias sobre meu trabalho em canteiros de obras, de como sentavam no meu colo olhando fotos em álbuns antigos. Agora eles têm 10 e 12 anos, e eu sou apenas um velho com quem eles têm que passar os almoços de domingo. Papai, você gostaria de um chá enquanto esperamos por Lorelai? Perguntou Ambrose, olhando nervosamente para o relógio. Sim, seria ótimo. Fomos para a cozinha e Ambrose começou a mexer na chaleira. Eu sabia que ele estava nervoso com a ausência da esposa. Eu sabia que ela estava atrasada em algum lugar novamente, e ele não queria falar sobre isso. Como vão as coisas no trabalho? Perguntei para descontrair. Está tudo bem, ele deu de ombros. O de sempre. Muitos projetos, pouco tempo. Ambrose trabalhava como arquiteto para um grande escritório. Ele sempre foi um garoto ambicioso, e eu tinha orgulho de suas realizações. Mas ultimamente, mal falávamos sobre o trabalho dele. Ele só dizia coisas genéricas e mudava de assunto. Como estão suas costas? Perguntou ele. Ainda te incomoda? Às vezes, mas consigo. Talvez você devesse consultar um bom especialista. Laura disse que o Sunset Hills Nursing Home tem ótimos médicos. Aí está. Lá vamos nós de novo. O asilo. Como se por acaso, numa conversa. Não preciso de médicos de asilo, Ambrose. Tem o Dr. Barnes, e ele está fazendo um ótimo trabalho. Ambrose queria responder alguma coisa, mas naquele momento ouvimos o som da porta da frente se abrindo. Lorelai havia retornado. Ela entrou na cozinha carregando sacolas de compras. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo alto, e ela tinha um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que sempre usava quando queria esconder alguma coisa. Tobias, ela exclamou como se tivesse acabado de me ver. Você chegou. Desculpe, fiquei presa no mercado. Pensei em comprar alguns vegetais frescos para a minha salada. Assenti, mesmo vendo que não havia vegetais na sacola dela. Tudo bem, Lorelai. Ambrose e eu estávamos conversando sobre o trabalho dele. Ah, que maravilha! Ela colocou as sacolas na mesa e foi até o marido, beijando na bochecha. Querido, você já contou ao seu pai sobre o seu novo projeto? Ambrose ficou sem graça. Não, ainda não. Tobias, você não tem ideia do talento do seu filho, continuou Lorelai com entusiasmo exagerado. O projeto dele foi escolhido para um novo shopping center no subúrbio. É uma honra. Parabéns, filho. Fiquei genuinamente feliz por ele. Por que você não me contou antes? Eu não queria te contar até que houvesse uma confirmação oficial. Ele estava claramente desconfortável. Mas a confirmação veio na semana passada. Lorelai olhou para ele com ar de reprovação. Tobias, sem ofensa, mas Ambrose tem tanta coisa para fazer que se esquece até das coisas importantes. Eu sabia que ela estava mentindo. Eu sabia que Ambrose simplesmente não queria compartilhar seus sucessos comigo.
Ele vinha me contando cada vez menos sobre sua vida ultimamente, como se eu fosse uma estranha. Entendo, eu disse, tentando manter a calma. Todos nós temos nossas próprias coisas para fazer. Lorelai começou a separar as sacolas, me ignorando desafiadoramente. Então, virou-se para as crianças, que ainda estavam sentadas na sala com seus celulares. Thatcher, Otília, vão ajudar a pôr a mesa, gritou ela. Seu avô já está aqui. As crianças se levantaram relutantemente e foram para a cozinha. Olá, vovô, disse Otília sem olhar para mim. Olá, minha querida. Tentei abraçá-la, mas ela se esquivou e começou a colocar os pratos. Thatcher apenas assentiu e pegou os talheres. Lembro-me de como eles adoravam quando eu ia até lá, de como me pediam para contar histórias sobre as obras e prédios que eu visitava. Agora, mal notavam a minha presença. Tobias, você se importaria em não ficar parado no corredor? Perguntou Lorelai com um sorriso estranho. Estamos tentando pôr a mesa. Dei um passo para o lado, sentindo-me supérflua naquela casa. Ambrose se ocupou com o assado, claramente evitando olhar para mim. Quando finalmente nos sentamos à mesa, Lorelai começou a falar sobre sua semana, como tinha ido ao spa, como tinha conhecido as amigas, como tinha levado Otília ao baile. Ela falava sem parar, sem deixar ninguém se intrometer. Como foi sua semana, Tobias? Perguntou ela finalmente, quando terminou de contar suas histórias. O que você fez? Soou condescendente, como se estivesse perguntando a uma criança pequena. Nada demais, respondi. Ler, ir ao parque, sair com os amigos. Amigos? Ela ergueu as sobrancelhas. Você ainda tem amigos? Laura, disse Ambrose em tom de advertência. O quê? Eu só estava perguntando. Na idade dele, muita gente já faz isso, sabe? Agarrei o garfo com um pouco mais de força do que deveria. Sim, Lorelai. Ainda tenho amigos. Nem todo mundo morre aos 70. Claro que sim, disse ela com um aceno de mão. Só estou preocupada com você. Você mora sozinha numa casa tão grande. Pode ser perigoso. E, de novo, todas as conversas dela, de alguma forma, se resumiam ao fato de que eu precisava me mudar. Minha casa não é tão grande assim, eu disse. E estou me virando muito bem sozinha. Mas e se você cair ou esquecer de desligar o fogão? Ela me olhou com falsa preocupação. Eles cuidariam de você em um asilo. A mamãe tem razão, vovô, interrompeu Otília de repente. A senhorita Pratt, da minha escola, me contou que o avô dela se mudou para um asilo e agora está muito feliz. Olhei para minha neta, surpresa com seu interesse repentino na conversa, mas pude ver em seus olhos que ela estava apenas repetindo o que ouvirá da mãe. Obrigada pela preocupação, querida, eu disse, tentando não demonstrar minha decepção. Mas prefiro ficar na minha própria casa. Você é tão teimoso, Tobias, suspirou Lorelai. Igual à sua esposa. Foi um golpe baixo. Ela sabia o quanto eu ansiava por Agatha, e usou isso. Sim, sou, respondi calmamente, e tenho orgulho disso. O resto do almoço passou em silêncio tenso. As crianças voltaram aos seus celulares. Ambrose estudou o conteúdo do prato com atenção, e Lorelai me lançou olhares irritados. Quando chegou a hora da sobremesa, ela de repente se lembrou de que havia esquecido de comprar sorvete. Sinto muito, Tobias, disse ela sem nenhum resquício de arrependimento. Eu sei o quanto você gosta de sorvete. Está tudo bem, eu disse. Estou satisfeito. Eu poderia ir até a loja, sugeriu Ambrose, claramente querendo escapar da atmosfera tensa. Não, não, tudo bem, disse Lorelai rapidamente. Eu tenho biscoitos. Tobias, você gosta de biscoitos, não é? Ela não esperou minha resposta e saiu da sala. Voltou um minuto depois com um pacote de biscoitos, que eu detestava, e ela sabia muito bem disso. Aqui, fique à vontade. Ela colocou o prato na minha frente. Obrigado, mas acho que vou passar, eu disse. Como quiserem, ela deu de ombros e se virou para as crianças. Thatcher, Otília, quem quer biscoitos? As crianças pegaram um cada em silêncio, mantendo os celulares ligados. Senti que era hora de ir embora. Este almoço de domingo,
Como todos os outros anteriores, tinha se transformado numa tortura. Eu provavelmente deveria ir, disse eu, levantando-me da mesa. Já. Ambrose olhou para mim com um leve alívio. Mas ainda é cedo. Tenho coisas para fazer, menti. Obrigada pelo almoço. Vou te acompanhar até a porta. Ele se levantou e me seguiu até a porta. Ambrose me abraçou sem jeito na saída. Sinto muito pela Lorelai, disse ele baixinho. Ela só está preocupada com você. Eu sabia que não era verdade. Ela não se preocupou comigo nem por um segundo, mas eu assenti porque não queria brigar com meu filho. Claro, eu entendo. Te vejo semana que vem? Ele perguntou, abrindo a porta. Sim, claro. Eu sabia que voltaria, não importa o que acontecesse, porque ele é meu filho e eu o amo. No caminho para casa, pensei em como minha vida havia mudado desde a morte de Agatha, em como eu havia me tornado uma estranha na família do meu próprio filho, em como Lorelai havia me transformado em um fardo do qual eu precisava me livrar. Notei que ultimamente ela tem faltado bastante durante minhas visitas. Hoje, ela se atrasou. Da última vez, ela saiu no meio do almoço, alegando um telefonema urgente de uma amiga. E todas as vezes ela voltava com um leve rubor nas bochechas e um brilho nos olhos que não poderia ser explicado por uma simples ida à loja ou uma visita à casa de uma amiga. Algo estava acontecendo na vida da minha nora, algo que ela estava cuidadosamente escondendo de todos nós. E eu estava começando a suspeitar que esse algo poderia destruir a família do meu filho. Quando cheguei em casa, sentei-me numa cadeira perto da janela e fiquei olhando para a foto da Agatha por um longo tempo. Ela sorria para mim da foto, e eu quase conseguia ouvir sua voz: Tobias, você precisa descobrir o que está acontecendo, pelo bem do Ambrose. E decidi que iria descobrir para onde Lorelai estava desaparecendo e por que ela insistia tanto em se livrar de mim. Terça-feira foi um dia de revelação para mim. Costumo ir ao parque da cidade às terças-feiras, sentar num banco perto do lago e alimentar os patos. É uma coisa pequena, mas é um hábito que começou quando Agatha era viva. Frequentemente íamos lá juntas, e agora continuo a fazê-lo sozinha, uma espécie de ritual que me liga ao passado. O tempo estava nublado naquela manhã, mas não chovia. Vesti minha velha capa de chuva, peguei um saco de pão e fui ao parque. Ficava a apenas 10 minutos de caminhada da minha casa. Uma das vantagens de morar na parte antiga de Danville. O Central Park de Danville não era muito grande, mas era aconchegante. Carvalhos centenários, trilhas bem cuidadas, um pequeno lago com patos e alguns playgrounds. Normalmente não ficava lotado naquela época do ano, apenas aposentados como eu e, ocasionalmente, uma jovem mãe com carrinhos de bebê. Sentei-me no meu banco de sempre, joguei pedaços de pão para os patos e pensei no almoço de domingo do meu filho, em como Lorelai estava atrasada e em seu comportamento estranho ultimamente. Eu não queria pensar que minha nora pudesse ser infiel ao Ambrose, mas a suspeita estava se insinuando. Fui interrompido pelo som de risadas vindo do outro lado do oceano, uma risada de mulher, familiar e deslocada ali. Olhei para cima e vi Lorelai. Ela caminhava pela trilha acompanhada de um homem alto que eu nunca tinha visto antes, de cabelos escuros e barba bem feita, vestindo um terno de aparência cara. Ele lhe dizia algo, inclinando-se perto do ouvido dela, e ela ria de um jeito que nunca havia rido na presença do meu filho. Instintivamente, virei-me e abaixei o boné para que ela não me visse. Eles passaram sem me dar atenção e seguiram em direção ao outro lado do parque, onde havia um pequeno mirante escondido por arbustos de lilazes. Meu coração batia forte. Talvez fosse apenas uma reunião de negócios. Ambrose me dissera que Lorelai havia conseguido um emprego recentemente em uma imobiliária. Talvez esse homem fosse cliente ou colega dela. Tentei me convencer disso, mas algo me dizia o contrário. Pensei comigo mesmo por alguns minutos. Uma parte de mim queria ir embora, esquecer o que tinha visto, ficar de fora. Mas a outra parte, a parte que sempre se importou com meu filho, exigia descobrir a verdade. No final, a curiosidade e a preocupação venceram. Lentamente, tentando não chamar atenção, contornei o lago por outro caminho e me aproximei do mirante pela lateral dos arbustos. Através das frestas na folhagem, eu conseguia ver o que acontecia lá dentro sem ser notado. O que vi não deixou margem para dúvidas. Lorelai e o estranho estavam parados, bem próximos um do outro. O braço dele estava em volta da cintura dela, e ela olhava com uma ternura que eu nunca vira em seus olhos quando olhava para o meu filho.
Então ele se inclinou e a beijou, não de forma fugaz, mas longa e apaixonadamente. E ela correspondeu ao beijo. Senti o chão se esvair sob meus pés. Lorelai estava traindo Ambrose. Minha nora, mãe dos meus netos, estava traindo meu filho. Não procurei mais. Silenciosamente, tentando não esmagar os galhos, afastei-me do mirante e dei um passo rápido em direção à saída do parque. Eu precisava de tempo para refletir sobre o que tinha visto e decidir o que fazer a seguir. O dia todo, não consegui encontrar um lugar para ir. Andei pela casa, repassando minhas opções mentalmente. Deveria contar para o Ambrose? Mas será que ele acreditaria em mim? Ultimamente, meu filho vinha tomando cada vez mais o lado da esposa em nossos conflitos. Além disso, eu não tinha provas além da minha palavra, e a palavra de um velho contra a de uma jovem. Eu sabia como isso terminaria. Confrontar Lorelai também não parecia uma boa ideia. Ela poderia negar tudo e então virar Ambrose e as crianças ainda mais contra mim, me pintando como um velho louco, inventando histórias. No final da tarde, percebi que precisava de ajuda, de alguém que pudesse reunir provas da traição de Lorelai. E pensei em Per Obbs. Per era amigo do meu falecido irmão. Eles serviram juntos na polícia de Danville até Per se aposentar e abrir uma agência de detetives particulares. Não éramos próximos, mas mantivemos contato, ocasionalmente nos encontrando para um café e relembrando os velhos tempos. Na manhã seguinte, liguei para ele. Per Obbs aqui. Sua voz soava exatamente como eu me lembrava, baixa e rouca. Per, este é Tobias Huxley, irmão de Edmund. Tobias, quanto tempo? Como vai, meu velho? Nada mal, gaguejei, sem saber como ir direto ao ponto. Escuta, Percy, preciso da sua ajuda. Profissional. Houve uma pausa. Profissional, ele finalmente perguntou novamente. Você quer contratar um detetive? Sim. Respirei fundo. É sobre a minha nora. Suspeito que ela esteja traindo meu filho. Outra pausa. Mais longa desta vez. Entendo, disse Per, séria. Vamos nos encontrar e conversar pessoalmente. É melhor não discutir essas coisas por telefone. Combinamos de nos encontrar em 1 hora em um pequeno café nos arredores da cidade, onde quase não havia conhecidos. O café do Pauli era exatamente o tipo de lugar que eu havia imaginado para um encontro com um detetive particular, tranquilo, com luzes baixas e cabines privativas onde poderíamos conversar sem medo de sermos ouvidos. Per já estava me esperando lá, sentado a uma mesa no canto mais distante com uma xícara de café. Os anos o haviam mudado menos do que eu esperava, os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo cabelo grisalho curto e a mesma constituição forte que sobrevivera apesar da idade. Ele tinha cerca de 65 anos, mas parecia mais jovem. Tobias, ele se levantou e apertou minha mão com firmeza. Sente-se. Pedi um café preto, sem açúcar, se não me engano. Lembra? Sentei-me em frente a ele. Obrigada por concordar em me receber. Sempre pela família do Edmund. Ele tomou um gole da xícara. Me conta o que está acontecendo com você. E contei tudo a ele, como as coisas tinham mudado com meu filho e minha nora depois da morte de Agatha, sobre o comportamento estranho de Lorelai ultimamente, finalmente, o que eu tinha visto no parque ontem. Per ouviu atentamente, sem interromper, tomando um gole ocasional de café. Quando terminei, ele tamborilou os dedos na mesa, pensativo. A situação é desagradável, disse ele por fim. Mas, infelizmente, é típica. Já lidei com isso dezenas de vezes. Então, você aceita o caso? Perguntei. Claro, ele assentiu. Mas primeiro, vamos deixar claro o que você quer. Qual é o seu plano final? Fiquei pensando. O que eu queria? Proteger meu filho da traição da esposa? Reconquistar o favor dele? Punir Lorelai pelo comportamento dela? Quero saber a verdade, disse finalmente. Toda a verdade sobre o que está acontecendo, e então decidirei o que fazer a seguir. Per sentiu como se já esperasse aquela resposta. Ótimo. Posso vigiar sua nora. Descobrir quem é esse homem, com que frequência eles se encontram, qual a seriedade do relacionamento deles. Vou reunir evidências, fotos, vídeos e talvez até gravações de áudio das conversas, se puder. Isso é legal,
Perguntei. Na maioria dos casos, sim, ele deu de ombros. Só vou monitorá-lo em locais públicos. Sem arrombamento e invasão de propriedade privada. Tudo dentro dos limites da lei. Assenti, sentindo-me um tanto aliviada. Quanto vai custar? Per citou um valor que me fez estremecer. Era muito dinheiro para um aposentado, mas eu tinha economias que estava guardando para o Ambrose e os netos. Imaginei que seria melhor para eles agora. Concordo, eu disse. Quando você pode começar? Hoje, ele tirou um caderno do bolso. Vou precisar de algumas informações. O endereço do seu filho e da sua nora, a rotina deles, os lugares que frequentam e, claro, uma foto da Lorelai. Dei a ele todas as informações que tinha. Contei que Lorelai tinha conseguido um emprego recentemente em uma imobiliária chamada Premium Homes, que costumava levar os filhos para a escola às 8 horas, que costumava ir ao Oasis Spa às sextas-feiras e mostrei uma foto tirada no Natal do ano passado, em que Lorelai estava ao lado da árvore, sorrindo, seu sorriso falso. Ótimo! Per anotou tudo em seu caderno. Para começar, já chega. Entro em contato assim que tiver os primeiros resultados. Não me ligue você mesma, se sua nora estiver realmente escondendo algo, ela pode estar desconfiada. Assenti, sentindo meu coração bater forte de excitação e medo. E mais uma coisa, Tobias. Ele me olhou diretamente nos olhos. Esteja preparado para a verdade ser pior do que você pensa e para que seu filho possa não lhe agradecer por isso. Eu sabia que ele estava certo. Sabia que estava me intrometendo na vida de outra pessoa e que isso poderia me prejudicar. Mas também sabia que não podia simplesmente ficar sentada assistindo a família do meu filho se desintegrar. Eu entendo o risco, eu disse. Mas eu tenho que fazer isso. Per assentiu e estendeu a mão para mim. Então vamos trabalhar. Os dias seguintes foram repletos de ansiedade e expectativa. Eu vivia uma vida normal, indo à loja, trabalhando no jardim, lendo livros, mas meus pensamentos voltavam sempre para Lorelai e seu caso secreto. Imaginei perseguindo-a, reunindo evidências, descobrindo o nome daquele homem no parque. Na sexta-feira, exatamente 3 dias depois de nos conhecermos, o telefone tocou. Tobias, aqui é o Per. Tenho uma coisa para você. Meu coração disparou. O que foi? Não por telefone. Venha ao meu escritório às 18 horas hoje. Você sabe o endereço? Sim. O escritório dele ficava num prédio pequeno na rua Maple, não muito longe do centro da cidade. Estarei lá, eu disse, e desliguei, sentindo minhas mãos tremerem. O escritório de Per era exatamente como eu havia imaginado, uma pequena sala com uma escrivaninha, algumas cadeiras e armários de arquivo ao longo das paredes. Seus diplomas e sua licença de investigador particular estavam pendurados na parede. Nada supérfluo, tudo funcional e austero. Entre, Tobias, ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sente-se. Sentei-me, tentando evitar que minhas mãos tremessem. Per tirou uma pasta da gaveta da mesa e colocou-a à minha frente. Aqui está o que descobri nos últimos 3 dias, disse ele. Sua nora está mesmo saindo com outro homem. O nome dele é Hadley Prim, e ele trabalha como gerente na mesma imobiliária que ela. 42 anos, divorciado, sem filhos. Ele abriu a pasta e me mostrou uma foto do mesmo homem que eu tinha visto no parque com Lorelai. Eles se encontram quase todos os dias, continuou Per. Geralmente na hora do almoço ou depois do trabalho, às vezes no parque, às vezes em um café do outro lado da cidade, mas com mais frequência no Pine Tree Motel, na saída para Danville. Ele me mostrou uma série de fotos, Lorelai e Hadley entrando no motel, Lorelai saindo de lá 2 horas depois ajeitando o cabelo, Hadley dando um beijo de despedida nela perto do carro. Aparentemente, o relacionamento deles já existe há algum tempo, disse Per. Os funcionários do motel os reconhecem. Eles sempre dividem o mesmo quarto. Senti minhas entranhas se contraírem de dor e raiva. Uma coisa era suspeitar, outra bem diferente era ver as evidências da traição em preto e branco. Tem mais uma coisa. Per tirou um pequeno dispositivo parecido com um gravador de uma pasta. Consegui gravar a conversa deles no café ontem. Acho que você deveria ouvir. Ele apertou um botão e vozes encheram a sala. Primeiro, ouvi a risada de Lorelai, a mesma que ouvirá no parque, leve e despreocupada.
Depois, a voz de um homem, baixa e confiante. Quando você finalmente vai contar a ele? Perguntou o homem. Em breve, Hadley. Eu prometo, respondeu Laura. Só não é uma boa hora. Preciso lidar com o velho primeiro. O pai dele? O homem parecia irritado. Vocês estão falando dele há 6 meses e nada mudou. Estou trabalhando nisso. A voz de Lorelai era suplicante. Quase convenci o Ambrose a interná-lo em uma casa de repouso. Assim que o velho se mudar, venderemos a casa dele e conseguiremos o dinheiro para a entrada por conta própria. E se ele não concordar? Ele vai, disse ela, confiante. Ele não tem escolha. Ele está velho. Logo estará decrépito. Ambrose sabe que não pode cuidar dele. E eu certamente não vou ser enfermeira daquele chato. Os dois riram, e Per desligou a fita. Tem mais, disse ele. Mas acho que você entendeu a essência. Fiquei ali, atordoada com o que ouvirá. Não era apenas traição. Eles planejavam se livrar de mim para vender minha casa e usar o dinheiro para começar uma nova vida. E Ambrose? Meu filho estava mesmo pensando em me internar em um asilo? O que você vai fazer sobre isso? Per perguntou, olhando para mim atentamente. Eu não sabia. Uma parte de mim queria ir até meu filho imediatamente para mostrar as fotos, para que ele ouvisse a fita, mas a outra parte tinha medo da reação dele. E se ele não acreditasse? E se ele ficasse do lado da esposa? Preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. É muita coisa para decidir de uma vez. Per assentiu, compreensivo. Leve a pasta com você, disse ele. E o dispositivo também. Há mais algumas gravações lá. Ouça-as em casa com a mente tranquila. E depois decida. Peguei a pasta e o gravador, sentindo o peso deles, não tanto nas mãos, mas no coração. Obrigada, Percy, eu disse. Você fez um ótimo trabalho. Só estou fazendo o meu trabalho, ele deu de ombros, mas eu podia ver a compaixão em seus olhos. Me ligue quando decidir o que fazer a seguir. Talvez eu possa ajudar. Assenti sair do escritório, agarrando as pastas com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Em casa, espalhei as fotos sobre a mesa e as encarei por um longo tempo, como se tentasse encontrar algum erro nelas, alguma prova de que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas quanto mais eu olhava, mais clara a verdade se tornava. Lorelai estava traindo meu filho e planejava se livrar de mim. Liguei o gravador e ouvi o resto das fitas. Em uma delas, Lorelai e Hadley discutiam como viveriam juntos depois que ela deixasse Ambrose. Em outra, ela reclamava do meu filho, chamando-o de covarde e chato. Na terceira, falavam sobre as crianças, que Otília provavelmente ficaria com Ambrose, e isso era ainda melhor porque Hadley não gostava de crianças. Cada palavra era como uma facada. Pensei no meu filho, nos meus netos, em como a vida deles seria arruinada quando a verdade viesse à tona. E viria à tona. Cedo ou tarde, Lorelai partiria para ficar com o amante de qualquer maneira, abandonando minha família. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê? Contar diretamente ao Ambrose? Mas será que ele acreditaria em mim? Não pensaria que eu estava apenas tentando separar ele e a esposa por animosidade pessoal? Confrontar a Laura? Mas o que isso faria além de alienar ainda mais a mim e a família do meu filho? Fiquei sentado à mesa até altas horas da noite, analisando minhas opções e sem encontrar a solução ideal. Em certo momento, me peguei pensando que gostaria que Agatha estivesse lá para mim. Ela sempre sabia o que fazer em situações difíceis. Mas Agatha não estava lá, e eu tive que tomar a decisão sozinho. Finalmente, perto da manhã, um plano começou a se formar na minha cabeça. Um plano que revelaria a verdade para que Lorelai não tivesse a chance de escapar impune. Um plano que forçaria Ambrose a enxergar sua verdadeira face. Liguei para Per novamente. Depois de ligar para Per, senti um alívio estranho. A decisão estava tomada e agora tudo o que eu precisava fazer era aguardar os resultados da investigação. Per prometeu agir com rapidez e eficiência. Vou vigiá-la todos os dias, disse ele. Vou tentar descobrir a seriedade do relacionamento deles e o que estão planejando. Combinamos que ele me passaria a informação pessoalmente para evitar ligações desnecessárias.
Para isso, escolhemos um pequeno café nos arredores da cidade, onde quase ninguém nos reconheceria. Enquanto aguardava os primeiros resultados, decidi me comportar como sempre. No domingo, fui almoçar na casa de Ambrose e Lorelai. Embora cada olhar para minha nora me fizesse sentir uma mistura de raiva e desgosto, tentei não demonstrar meus sentimentos, sorrindo, perguntando aos meus netos sobre seus problemas, discutindo política e esportes com meu filho. Lorelai foi especialmente gentil naquele dia. Ela me ofereceu suplementos, perguntou sobre minha saúde e até me deu um suéter novo que ela disse ter comprado especialmente para mim. Eu teria ficado comovida com esse tipo de cuidado, mas agora eu via isso como uma tentativa de baixar a guarda. Tobias, como você tem se sentido ultimamente? Ela perguntou enquanto comia a sobremesa, colocando um pedaço de torta de maçã no meu prato. Acho que você está um pouco pálido. Estou bem, Lorelai, respondi, tentando manter a voz neutra. Estou em ótima forma para minha idade. Claro, claro, claro. Ela sorriu, o sorriso que eu agora reconhecia como falso e calculista. É que, sabe, na sua idade, você precisa ter um cuidado especial com a saúde. Minha tia Patrícia se mudou para uma casa de repouso quando tinha essa idade, e isso literalmente mudou a vida dela. Há tanto cuidado, tantas condições. A mamãe tem razão, vovô, interrompeu Thatcher, ainda ao telefone. Na escola, nos falaram sobre asilos. Eles são bem legais. Olhei para o meu neto, tentando entender se ele realmente pensava aquilo ou se estava apenas repetindo as palavras da mãe. Quis perguntar se ele realmente queria que o avô vivesse entre estranhos em vez de com a família, mas não perguntei. Obrigada pela preocupação, eu disse, mas prefiro ficar em casa. Todas as minhas memórias estão lá. Memórias? Lorelai franziu a testa levemente, como se a palavra tivesse um gosto ruim. Mas, Tobias, passado é passado. Você tem que viver o presente. E eu estou vivendo o presente. Olhei-a diretamente nos olhos. O presente em que quero permanecer na minha casa. Ela desviou o olhar primeiro, e eu senti uma pequena vitória. A reunião com Per aconteceu 3 dias depois daquele almoço. Ele me ligou de manhã cedo e me disse que tinha os primeiros resultados. Combinamos de nos encontrar no mesmo café ao meio-dia. Cheguei um pouco antes do horário combinado e me sentei em uma mesa no canto, de onde tinha uma boa vista de toda a sala. Per chegou pontualmente às 12 horas com uma pequena pasta debaixo do braço. Os resultados saíram e são impressionantes, disse ele sem preâmbulos, sentando-se à minha frente. Sua nora está mesmo traindo seu filho, e já faz isso há algum tempo. Ele abriu a pasta e me mostrou a primeira foto. Mostrava Lorelai saindo de um prédio comercial acompanhada de um homem alto. Estavam de mãos dadas, e ela olhava com uma ternura que eu nunca vira em seus olhos quando olhava para Ambrose. Este é Hadley Prim, explicou Per. Tem 42 anos, trabalha como gerente na mesma imobiliária que Lorelai. Divorciado, sem filhos. Segundo os colegas, ele é uma pessoa ambiciosa e bastante durona. Adora coisas caras e mulheres bonitas. Observei a foto atentamente. Hadley Prim era o homem que eu tinha visto com Lorelai no parque. Cabelo escuro com um leve fio grisalho nas têmporas, traços faciais corretos, terno caro, típico empresário de meia-idade bem-sucedido. E isto, Per me mostrou a próxima foto. Mostrava Lorelai e Hadley sentados em um restaurante, inclinados sobre a mesa, um em direção ao outro. Suas mãos se tocavam e havia sorrisos conspiratórios em seus rostos. Foi ontem, explicou Per. O restaurante Golden Lily, do outro lado da cidade. Eles passaram quase 2 horas lá e depois dirigiram até um motel. A terceira foto os mostrava na entrada de um pequeno motel nos arredores de Danville. Hadley segurava Lorelai pela cintura, e ela ria com a cabeça inclinada para trás. Eu sentia minhas entranhas se contraírem de dor e raiva. Uma coisa era suspeitar. Outra bem diferente era ver a evidência da traição com meus próprios olhos. Tenho mais uma coisa. Per tirou do bolso um pequeno dispositivo parecido com um pendrive. É uma gravação de áudio da conversa deles no restaurante. Acho que você deveria ouvir. Ele conectou o aparelho ao celular, colocou os fones de ouvido e me entregou. Coloquei os fones e ouvi a voz de Lorelai, tão familiar e, ao mesmo tempo, tão estranha. Não aguento mais esperar, Hadley, disse ela. Essa vida dupla está me desgastando.
Quero ficar com você. Só com você. Eu também, querida, respondeu o homem em voz baixa e confiante. Mas temos que agir com cuidado. Divórcio é sempre um assunto complicado, e se seu marido descobrir sobre nós? Ele não vai descobrir. A voz de Lorelai era confiante. Ambrose não percebe nada. Ele está muito ocupado com o trabalho e é muito crédulo. E as crianças? Perguntou Hadley. Elas podem suspeitar de alguma coisa. As crianças? Lorelai riu. Elas estão numa idade em que não se interessam por nada além de seus gadgets. Além disso, eu as criei bem. Elas fazem o que eu digo e acreditam no que eu digo. E o velho, o pai do seu marido? Fiquei tensa quando os ouvi falando de mim. Tobias. Lorelai riu novamente, mas desta vez com um riso áspero. Ele está tão absorto na dor que a esposa morta nem percebe nada ao seu redor. Além disso, estou fazendo tudo o que posso para que ele se mude para uma casa de repouso. Assim que ele concordar, venderemos a casa dele e conseguiremos o dinheiro para a entrada por conta própria. Tem certeza de que ele vai fazer isso? Hadley parecia duvidoso. Claro, disse Lorelai com a confiança de alguém acostumada a conseguir o que queria. Quase convenci o Ambrose de que o pai dele não consegue viver sozinho. Um pouco mais de pressão, e ele vai sugerir que o velho se mude para cá. E se ele recusar, daremos um jeito. Na idade dele, é fácil criar uma situação em que um homem parece incapacitado. Um pequeno incidente em casa, uma ambulância, parentes preocupados. Entende o que quero dizer? Senti um frio na espinha. Lorelai não queria apenas que eu me mudasse para um asilo. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para que isso acontecesse. A gravação terminou e tirei os fones de ouvido, atordoada. Isso é horrível, eu disse, olhando para a Per. Ela não está só traindo meu filho. Ela está planejando se livrar de mim para poder vender minha casa. E não é só isso. Per balançou a cabeça. Ouça a segunda fita. Ele ligou o aparelho novamente, e ouvi as vozes de Lorelai e Hadley novamente. Assim que o velho se mudar e vendermos a casa, vou pedir o divórcio, disse Lorelai. O Ambrose deve estar ocupado demais tentando instalar o pai na nova casa para resistir. Vou pedir pensão mínima para que tudo corra rápido e sem problemas. E depois? Perguntou Hadley. E então você e eu começaremos uma nova vida. A voz de Lorelai estava cheia de expectativa. Uma nova casa, um novo emprego, talvez até uma nova cidade sem o Ambrose, sem o pai chato dele, sem todo aquele fardo. E as crianças? As crianças ficarão com o Ambrose, disse Lorelai com a naturalidade de quem fala dos móveis que decidirá não levar consigo quando se mudou. Elas já têm idade suficiente para não precisar dos cuidados constantes da mãe. Além disso, você não gosta muito de crianças, não é? Certo, concordou Hadley. Mas você não vai sentir falta deles? Talvez um pouco. Não havia arrependimento na voz de Lorelai. Mas poderemos nos ver nos fins de semana ou feriados, e na maioria das vezes eles estarão com Ambrose. Ele é um bom pai, embora um péssimo marido. A fita terminou novamente, e eu senti a raiva crescendo dentro de mim. Essa mulher não só estava traindo meu filho, como também estava disposta a abandonar os filhos por um novo amante. Foi só isso? Perguntei, tentando me controlar. Não. Per tirou mais algumas fotos da pasta. Eu os segui até o motel. Eles passaram quase 3 horas lá e depois seguiram caminhos separados. Lorelai chegou em casa por volta das 17 horas daquela noite e disse a Ambrose que estava atrasada para o trabalho. Olhei para as fotos de Lorelai entrando no motel com Hadley e saindo de lá, arrumando o cabelo e as roupas. Havia uma expressão de satisfação irreconhecível em seu rosto. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei. Mais de um ano, pelo visto, respondeu Per. A equipe do motel os conhece bem. Eles sempre reservam o mesmo quarto, geralmente às terças e quintas. Um ano. Um ano inteiro em que minha nora traiu meu filho, e eu não percebi. Muito envolvida na minha própria dor. Muito ocupada com meus próprios problemas para ver o que estava acontecendo na família de Ambrose. O que você vai fazer com essa informação? Per perguntou, olhando para mim atentamente. Hesitei por um momento.
Meu primeiro impulso foi ir até Ambrose imediatamente para lhe mostrar as fotos e deixá-lo ouvir as fitas. Mas e se ele não acreditasse? E se Lorelai o convencesse de que era tudo uma falsificação, resultado da minha antipatia pessoal por ela? Não sei, admiti. Preciso pensar sobre isso. Entendo. Pera assentiu. Não é uma decisão fácil, mas seja qual for a sua escolha, eu te apoiarei. Ele me entregou uma pasta de fotografias e um gravador. Todas as evidências estão aqui. Estude-as cuidadosamente e depois decida. Agradeci e prometi entrar em contato assim que tomasse uma decisão. Em casa, espalhei as fotos sobre a mesa e fiquei olhando para elas por um longo tempo, tentando organizar meus pensamentos. Então, ouvi as fitas novamente. Cada palavra que Lorelai disse doeu meu coração. Não por ela. Pelo filho e pelos netos que ela estava tão facilmente disposta a abandonar. Eu não sabia o que fazer com essa informação. Uma parte de mim queria proteger Ambrose da verdade que destruiria seu mundo. A outra parte percebeu que ele merecia saber com quem estava morando. Meus devaneios foram interrompidos por um telefonema. Era Ambrose. Pai. Sua voz soou tensa. Lorelai e eu podemos ir na sua casa hoje à noite? Precisamos conversar. Senti meu coração acelerar. Será que eles descobriram a investigação ou Lorelai decidiu acelerar seu plano de me realocar? Claro, filho, respondi, tentando fazer minha voz soar normal. Espero você para o jantar. Rapidamente guardei as fotos e anotações na gaveta da minha mesa, tranquei-a e comecei a me preparar para a visita. Preparei um jantar simples, legumes assados, salada e torta de maçã de sobremesa. Arrumei a mesa na sala e peguei os melhores pratos. Durante todo o tempo em que me arrumei, meus pensamentos giravam em torno da conversa que se aproximava. Sobre o que eles queriam conversar. O que eu diria a eles? Será que eu conseguiria me conter e não deixar transparecer que sabia da traição de Lorelai? Chegaram pontualmente às 7. Ambrose parecia sério e um pouco nervoso. Lorelai, por outro lado, estava animada e abriu um sorriso tão largo que parecia quase caricatural. Tobias, ela me abraçou, e eu me esforcei para me afastar. Faz tanto tempo que não te vejo. Você está lindo. Obrigada, Lorelai. Obriguei-me a sorrir. Você também. Ambrose me deu um abraço curto e apertado. Oi, papai, disse ele. Desculpe pela visita repentina. Sem problemas. É sempre bom ver vocês. Levei-os para a sala de estar. Entrem. Sentem-se. Preparei o jantar. Sentamo-nos à mesa e comecei a servir o assado. O clima estava tenso. Ambrose mal tirava os olhos do prato, e Lorelai, por outro lado, continuava falando sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre como eu cozinhava bem. Eu ouvia sem muita convicção, me perguntando o que estava por trás daquela conversa. Finalmente, quando chegamos à sobremesa, Ambrose tossiu e olhou para mim. Pai, precisamos conversar sobre algo importante, disse ele. Estou ouvindo. Tentei manter uma expressão calma no rosto. Laura e eu estamos pensando nisso há muito tempo. Ele pegou a mão da esposa. E decidimos que seria melhor você se mudar para o asilo Sunset Hills. É isso. O que Lorelai estava falando na fita. O primeiro passo do seu plano. Uma casa de repouso? Fingi surpresa. Mas por quê? Estou indo muito bem sozinha. Claro que sim, Tobias, interrompeu Lorelai rapidamente. Mas em Sunset Hills, você terá muito mais do que um teto sobre a cabeça. Há uma equipe médica maravilhosa, muito entretenimento e socialização com pessoas da sua idade. E acima de tudo, acrescentou Ambrose, você estará seguro lá. Estamos preocupados com você morando sozinho em uma casa tão grande. E se você cair ou ficar doente à noite? Olhei para o meu filho e vi uma preocupação genuína em seus olhos. Ele estava genuinamente preocupado com o meu bem-estar, ao contrário da esposa dele, que só pensava em vender a minha casa e começar uma nova vida com um amante. Agradeço a sua preocupação, disse eu, tentando falar com calma. Mas prefiro ficar na minha casa. Todas as minhas lembranças da sua mãe estão aqui, Ambrose. Passei a maior parte da minha vida aqui.
Mas papai, Ambrose parecia chateado, uma casa são só paredes. É importante que você esteja saudável e seguro. E estou saudável e segura aqui. Sorri para ele. O Dr. Barnes diz que estou em ótima forma para minha idade. E quanto à segurança, tem um botão de pânico que você instalou ano passado. Lembra? Ambrose assentiu, mas percebi que meus argumentos não o convenceram. Tobias, Lorelai se inclinou sobre a mesa em minha direção, com os olhos brilhando de falsa preocupação. Ambrose e eu já conversamos sobre isso. Até fomos a Sunset Hills, conversando com a equipe. Eles estão prontos para te receber a qualquer hora. É tão lindo, tão aconchegante. E caro, eu acho? Perguntei, olhando-a diretamente nos olhos. Ela hesitou por um momento, mas logo se recompôs. Dinheiro não é problema, disse ela, confiante. Vendemos sua casa e pagamos seu aluguel pelos próximos anos. Você não terá com o que se preocupar. Aí está. Ela nem tenta esconder que quer vender minha casa. Eu me perguntei se Ambrose sabia que ela planejava usar o dinheiro da venda não para eu morar em uma casa de repouso, mas para dar de entrada em uma casa nova para ela e seu amante. Minha casa não está à venda, eu disse com firmeza. E eu não vou me mudar para uma casa de repouso, nem em Sunset Hills nem em qualquer outro lugar. Lorelai lançou um olhar rápido para Ambrose, como se o estivesse insistindo para que interviesse. Papai, ele colocou a mão sobre a minha, sabemos que é uma decisão difícil, mas pense no futuro. O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Você não pode viver sozinho para sempre. Quando eu não puder mais morar sozinha, aí a gente decide, apertei a mão dele. Até lá, vou ficar aqui. Lorelai abriu a boca para dizer algo, mas Ambrose a interrompeu com um gesto. Tudo bem, pai, disse ele. Não vamos pressionar você. Pense bem, ok? Assenti, aliviada por a conversa ter terminado. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Lorelai não recuaria tão facilmente. Ela continuaria a pressionar Ambrose, convencendo-o de que eu não conseguia viver sozinha, que precisava de cuidados constantes. O jantar terminou em clima tenso. Ambrose ficou em silêncio. Lorelai deu um sorriso forçado e falou sobre coisas sem importância. Quando eles foram embora, sentei-me em uma cadeira perto da janela e fiquei olhando para o céu que escurecia por um longo tempo, pensando no que eu havia aprendido nos últimos dias. Minha nora não estava apenas traindo meu filho. Ela planejava destruir a família dele, tomar a casa dele e me internar em um asilo para que eu não atrapalhasse seus planos. E ela quase conseguiu o que queria. Ambrose já estava meio convencido de que era melhor eu me mudar. Eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixá-la arruinar a vida do meu filho e dos meus netos. Mas como impedi-la? Como faço para abrir os olhos do Ambrose para o fato de que a esposa dele é uma mentirosa e infiel, disposta a deixar ele e os filhos por outro homem? Peguei as fotos e anotações que Per havia me dado e as examinei novamente. Um plano começou a se formar na minha cabeça, um plano que exporia a verdade para que Lorelai não tivesse a chance de escapar impune. Liguei para Percal. Percy, preciso da sua ajuda de novo, eu disse quando ele atendeu. Tenho uma ideia de como expor Lorelai. Mas, para isso, vou precisar da sua ajuda e talvez da ajuda de alguém que você conheça. Estou ouvindo, disse ele, sério. E eu lhe expus meu plano. Per ouviu atentamente meu plano e balançou a cabeça, pensativo. É arriscado, disse ele, mas pode funcionar. O segredo é escolher o lugar certo e a hora certa. Decidimos nos encontrar no dia seguinte em seu escritório para discutir os detalhes. Passei uma noite agitada, acordando a cada hora e remoendo possíveis cenários na minha cabeça. Se o plano não desse certo? E se Ambrose não acreditasse nas evidências? E se eu só piorasse as coisas? De manhã, me senti derrotado, mas determinado. Depois do café da manhã, fui ao escritório de Per, que ficava em um pequeno prédio nos arredores da cidade. Então, disse Per enquanto nos sentávamos à sua mesa, vamos repassar o plano. Você quer organizar um jantar em família no restaurante e mostrar o vídeo com as evidências da infidelidade de Lorelai durante o jantar? Sim, assenti, mas não agora. Quero dar a ela uma chance de provar a si mesma, de mostrar quem ela realmente é, de deixá-la pensar que venceu, que estou disposto a concordar em me mudar para uma casa de repouso.
E quando ela estiver triunfante, é aí que mostraremos o vídeo. Certo. Per bateu a caneta na mesa, pensativo. Mas, para isso, teremos que encontrar um restaurante onde o vídeo possa ser exibido e combinar com a gerência. Tenho uma ideia, eu disse. O restaurante do Marco fica no centro da cidade. Eles têm salas privativas para jantares em família, e cada sala tem um telão para apresentações. Poderíamos alugar uma sala assim e usar a tela para exibir vídeos. Boa ideia, Per assentiu. Mas teríamos que falar com o gerente do restaurante. Acho que ele não gostaria da ideia de exibir um vídeo comprometedor no estabelecimento dele. Talvez não devêssemos contar toda a verdade a ele, sugeri. Digamos que queremos surpreender a família mostrando fotos e vídeos antigos da família. Per balançou a cabeça. Não acho que seja uma boa ideia. Se o gerente descobrir a verdade depois do ocorrido, pode chamar a polícia ou causar outros problemas. É melhor ser honesto, mas não entrar em detalhes. Decidimos que Per falaria pessoalmente com o gerente do restaurante. Como ex-policial, ele sabia ser persuasivo sem revelar muita informação. Digo que estamos conduzindo uma investigação particular em nome de um cliente e precisamos apresentar as provas aos envolvidos, disse ele. É verdade, mas não todas. Enquanto Per cuidava do restaurante, eu precisava descobrir como levar toda a família para lá. Foi mais fácil do que eu pensava. Naquela noite, Ambrose ligou. Papai, disse ele sem rodeios, Lorelai e eu gostaríamos de convidá-lo para jantar no restaurante neste sábado para conversarmos em voz baixa, sem pressa, e talvez chegarmos a algum tipo de decisão sobre, sabe como é? Sim. Lorelai ainda estava tentando me convencer a me mudar para uma casa de repouso. Claro, filho, eu disse, tentando manter a voz neutra. Eu adoraria. Qual restaurante? Lorelai sugere o Golden Lily, disse Ambrose. A comida é boa e o ambiente é tranquilo. O Golden Lily é o restaurante onde Lorelai conheceu Hadley. Uma escolha interessante. Que tal o Marcos? Sugeri. Faz tempo que eu queria ir lá. Ouvi dizer que eles têm bifes ótimos. Do Marco, pensou Ambrose. Acho que é uma boa opção. Eu topo. Tenho certeza de que Lorelai também não vai se importar. Ótimo, eu disse. As crianças estarão com você? Crianças. Ambrose claramente não esperava por essa pergunta. Não, achamos que seria uma conversa de adultos. Entendo, eu disse. Mas não vejo meus netos com muita frequência. Por que não os levamos conosco? Sinto falta deles. Houve uma pausa. Eu quase conseguia ver Ambrose ponderando os prós e os contras. Tudo bem, disse ele por fim. Nós levamos as crianças. Thatcher e Otília também sentem sua falta. Eu sabia que não era verdade. Os netos mal tinham notado a minha presença ultimamente, mas isso não importava. O importante era que eles estariam no jantar. Maravilha, eu disse. Te vejo no sábado, então. Que horas? 7 horas, disse Ambrose. Vou fazer uma reserva. Não, deixa comigo, respondi rapidamente. É por minha conta. Eu organizo. Tem certeza? Ambrose parecia em dúvida. Não é necessário, papai. Eu insisto, eu disse com firmeza. Deixe-me fazer isso por você. Ambrose concordou e encerramos a conversa. Liguei para o Per imediatamente e contei a novidade. Ótimo, disse ele. Já falei com o gerente do restaurante. O nome dele é Vincent, e ele concordou em nos ajudar. Podemos reservar uma sala privativa e usar o equipamento deles para exibir o vídeo. O que você disse a ele? Perguntei curiosamente. A verdade, Per sorriu. Bem, parte da verdade, que estávamos conduzindo uma investigação particular sobre adultério e precisávamos mostrar provas aos envolvidos. Ele não fez perguntas desnecessárias. Aparentemente, ele já fez algumas no restaurante dele. No dia seguinte, Per e eu nos encontramos no restaurante do Marco para visitar pessoalmente o escritório e conferir os equipamentos. Vincent, o gerente do restaurante, era um homem baixo e corpulento, com olhos atentos e um sorriso profissional. Sr. Huxley, Sr. Hobbs, ele nos cumprimentou e nos conduziu a uma sala separada nos fundos do restaurante.
Esta é a sala que vocês reservaram para sábado. Ela pode acomodar até 8 pessoas. A tela, como podem ver, está posicionada de forma que seja claramente visível de todos os assentos. O escritório era perfeito para os nossos propósitos, aconchegante, mas não apertado, com uma mesa grande no meio e uma tela em uma das paredes. As janelas eram cobertas por cortinas pesadas, criando uma sensação de privacidade. Ótimo, disse Per. Como funciona o sistema de reprodução de vídeo? Vincent nos mostrou um pequeno painel de controle embutido na parede ao lado da porta. Você pode conectar seu laptop ou pendrive nessa porta, e a imagem será transmitida para a tela, explicou ele. O som sai por meio de alto-falantes embutidos nas paredes. A qualidade é muito boa. Testamos o sistema conectando o pendrive do Per com um vídeo de teste. Tudo funcionou perfeitamente. A imagem estava nítida. O som claro. Agora, o show em si, disse Per. Precisamos que o vídeo comece em um determinado ponto, no momento certo. Vincent assentiu, compreensivo. Isso pode ser combinado. Um dos nossos funcionários pode estar do lado de fora do escritório e iniciar o vídeo quando você der o sinal. Por exemplo, você pode apertar este botão para chamar o garçom. Ele apontou para um pequeno botão na mesa. Vai parecer natural, como se você estivesse apenas acenando para o garçom. Perfeito, Per assentiu. Mais uma coisa. Assim que o vídeo começar, não precisamos que ninguém entre no escritório e interrompa a exibição, mesmo que fique barulhento. Vincent assentiu novamente, mantendo a expressão profissionalmente impassível. Entendo. Vou instruir a equipe a não perturbá-lo até o vídeo terminar. E, se necessário, temos seguranças que podem intervir em caso de emergência. Discutimos mais alguns detalhes: o cardápio, o posicionamento dos convidados à mesa, o horário em que a comida seria servida. Vincent anotou todos os nossos desejos e garantiu que tudo seria organizado exatamente como queríamos. Ao sairmos do restaurante, senti uma estranha sensação de alívio. O plano começava a tomar forma. E agora? Perguntei a Per. Agora temos que preparar o vídeo em si, respondeu ele. Selecionei as filmagens e fotografias mais interessantes. Vamos editá-las em um vídeo, com cerca de 5 minutos de duração. Esse tempo deve ser suficiente para seu filho ver e ouvir a verdade. Assenti, sentindo a tensão crescer dentro de mim. Em 3 dias, a vida da minha família mudará para sempre. Ambrose descobrirá que sua esposa é uma mentirosa e infiel, pronta para deixá-lo e aos filhos por outro homem. Thatcher e Otília perceberão que a mãe planejou deixá-los. Será doloroso, muito doloroso para todos eles. Mas talvez essa dor os salve de mais sofrimento no futuro. Tem certeza de que quer ir até o fim? Perguntou Per, olhando para mim atentamente. Não é tarde demais para parar. Eu me perguntava. Será que eu realmente queria destruir as ilusões do meu filho? Mostrar aos meus netos que a mãe deles não era quem eles pensavam? Mas a alternativa era ainda pior: deixar Lorelai continuar enganando a todos e depois abandonar a família, deixando para trás mais dor e destruição. Tenho certeza, respondi com firmeza. É a única maneira de proteger minha família. Per assentiu sem discutir. Ele entendeu que a decisão era minha e a respeitou. Passamos os 2 dias seguintes preparando o vídeo. Per havia contratado um amigo dele, especialista em edição, para nos ajudar a criar um vídeo de 5 minutos que incluísse as evidências mais convincentes da infidelidade de Lorelai e seus planos para o futuro. Na sexta-feira à noite, véspera do jantar, Per e eu assistimos ao vídeo finalizado em seu escritório. Começava com fotos de Lorelai e Hadley entrando no motel, seguidas por imagens deles se encontrando no restaurante e no parque. Em seguida, vinham gravações de áudio das conversas, primeiro sobre Lorelai traindo Ambrose, depois sobre seus planos para mim e para a casa e, finalmente, sobre como ela deixaria os filhos e começaria uma nova vida com Hadley. O vídeo era curto, mas convincente. Não havia dúvidas sobre sua autenticidade. O rosto de Lorelai estava claramente visível em todas as fotos, e sua voz nas gravações de áudio era facilmente reconhecível. O que você acha? Per perguntou quando o vídeo terminou. É doloroso assistir, admiti, mas é a verdade, e Ambrose precisa saber disso. Per assentiu e colocou o vídeo num pendrive. Aqui, disse ele, estendendo-o para mim.
Amanhã, estarei no restaurante antes, verificando o equipamento novamente pronto para rodar o vídeo no seu sinal. Você estará lá? Fiquei surpreso. Mas como explicamos a sua presença? Não estarei no escritório com você, explicou Per. Estarei por perto, na sala dos fundos, onde posso monitorar a situação. Vincent já organizou tudo. Fiquei aliviado. A presença de Per, mesmo nos bastidores, me deu confiança. Obrigado, Percy, eu disse sinceramente, por tudo. De nada, ele deu de ombros. Só estou fazendo o meu trabalho. Além disso, eu sempre disse que nunca confiei na sua nora. Ela tem algo de falsa. Sorri, lembrando-me de Agatha dizendo quase a mesma coisa. Ela também nunca confiou em Lorelai. Acordei cedo no sábado com a sensação de que algo importante ia acontecer hoje. O dia passou de uma lentidão angustiante. Tentei ler, assistir TV e até trabalhar no jardim, mas meus pensamentos voltavam sempre para o jantar que se aproximava. Às 5 horas, comecei a me arrumar. Tomei banho, fiz a barba, vesti meu melhor terno, aquele azul escuro com a gravata azul que Agatha me dera um dia. Olhei-me no espelho. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e rosto enrugado, olhou para mim com determinação nos olhos. Hoje, Agatha, disse em voz alta, como se ela pudesse me ouvir, protegerei nossa família. Às 6h30, chamei um táxi e fui para o restaurante. Per já estava me esperando no pequeno escritório ao lado do nosso. Está tudo pronto, disse ele. O equipamento foi verificado. O vídeo foi carregado. Assim que você apertar o botão do garçom, o show começará. Assenti, sentindo o coração batendo forte no peito. E se Lorelai tentar parar o vídeo ou sair do escritório? Não se preocupe com isso, Per deu um tapinha no meu ombro. As portas serão trancadas assim que o show começar. Ninguém poderá sair até o fim, e a segurança do restaurante estará de prontidão se as coisas saírem do controle. Isso me acalmou um pouco, embora eu ainda estivesse nervoso. Entrei no escritório e sentei-me na minha cadeira à cabeceira da mesa, em frente à tela. A mesa estava lindamente posta, com um vaso de flores frescas no centro. Tudo parecia festivo e solene, o que contrastava estranhamente com o que estava prestes a acontecer. Às 6h55, bateram a porta e Vincent entrou no escritório. Sr. Huxley, sua família chegou, disse ele. Vou mostrá-los em um minuto. Obrigada, Vincent. Respirei fundo, tentando me acalmar. Está tudo pronto? Está tudo pronto, senhor, ele assentiu profissionalmente. Ao seu sinal. Ele saiu e, alguns segundos depois, a porta se abriu novamente. Ambrose, Lorelai e as crianças, Tátil e Otília, entraram. Ambrose parecia tenso. Lorelai exibia seu sorriso falso, e as crianças, como sempre, estavam entretidas em seus celulares. Papai, Ambrose me abraçou. Você está aqui agora, e está ótimo. Obrigado, filho. Dei um tapinha nas costas dele. É bom ver todos vocês. Lorelai se aproximou e me beijou na bochecha. Eu senti o cheiro do seu perfume, doce demais, enjoativo demais. Tobias, que escritório lindo você escolheu, disse ela, olhando ao redor. E tão aconchegante. O lugar perfeito para um jantar em família. Eu tentei, respondi, tentando manter a voz normal. Tátir, Otília, venham cumprimentar o vovô. Os netos largaram os celulares com relutância e vieram até mim. Eu os abracei, sentindo-os tensos ao meu toque. Eles já tinham adorado meus abraços, correndo em minha direção quando eu ia visitá-los. Agora eu era quase um estranho para eles. Sentem-se. Indiquei os lugares ao redor da mesa. Pedi seus pratos favoritos. Sentamo-nos, eu à cabeceira da mesa, Ambrose à minha direita, Lorelai à minha esquerda, as crianças ao lado dela. Posição perfeita para assistir a um vídeo, todos teriam uma boa visão da tela. O garçom trouxe aperitivos e vinho para os adultos e sucos para as crianças. A conversa começou tensa, sobre o tempo, sobre a escola, sobre o trabalho. Aos poucos, o clima foi se acalmando um pouco, principalmente depois que Ambrose tomou uma taça de vinho. Quando os pratos principais chegaram, Lorelai decidiu passar para o assunto principal da noite. Tobias, disse ela,
cortando um pedaço de bife, estamos tão felizes que você concordou em jantar conosco esta noite, especialmente porque temos um assunto importante para discutir. Sim, claro, assenti, tomando um gole de vinho. Para o asilo, presumo. Exatamente, ela sorriu, como se eu tivesse respondido corretamente a uma pergunta difícil. Ambrose e eu pensamos muito sobre isso e achamos que Sunset Hills é o lugar perfeito para você. Até organizamos um passeio para lá na semana que vem, para você ver com os próprios olhos. Muito gentil da sua parte, eu disse. E depois? Depois que eu me mudar para Sunset Hills. Bem, Lorelai olhou para Ambrose, achamos que seria sensato vender sua casa. É grande demais para uma pessoa só. Exige manutenção constante. O dinheiro da venda poderia ser usado para pagar sua moradia em Sunset Hills. Entendo. Assenti, como se estivesse considerando seriamente suas palavras. Quanto você acha que vale a minha casa? Ainda não fizemos uma avaliação oficial, disse Lorelai rapidamente. Mas, considerando a localização e o tamanho, imagino que sejam pelo menos 350 mil, talvez até 400. Vi seus olhos brilharem ao ouvir a menção da quantia, dinheiro que ela já estava gastando mentalmente em uma nova vida com Hadley. É muito dinheiro, eu disse, suficiente para o asilo e para outras necessidades, suponho. Claro, ela não percebeu a pegadinha nas minhas palavras. Sua moradia em Sunset Hills será totalmente garantida, e o restante do dinheiro pode ser investido ou usado para as necessidades da família. Olhei para Ambrose. Ele parecia desconfortável, claramente incomodado. As crianças continuaram a comer, sem demonstrar interesse na conversa. E quando vocês planejam me mudar para cá? Perguntei. Quanto antes, melhor, Lorelai se adiantou, sentindo que eu estava perto de concordar. Talvez daqui a um mês. Há uma vaga em Sunset Hills agora, mas está se esgotando rápido. Assenti lentamente, como se estivesse considerando suas palavras. Então, coloquei meu copo na mesa e olhei para ela. Sabe, Lorelai, estou pensando nisso há muito tempo. Sobre o asilo, sobre vender a casa, sobre as necessidades da família. Ela me olhou ansiosa, quase ansiosamente. E eu tomei uma decisão, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Mas antes de tomá-la, gostaria de te mostrar uma coisa. Algo que pode te fazer mudar de ideia sobre muitas coisas. Apertei o botão do garçom. Era o sinal para pé. Lorelai pareceu confusa. Mostrar? O que você quer nos mostrar, Tobias? Naquele momento, as luzes do escritório diminuíram um pouco e a tela na parede ganhou vida. Os primeiros quadros do vídeo apareceram diante de nós, Lorelai e Hadley entrando no motel, de mãos dadas. Lorelai congelou, boquiaberta, olhando fixamente para a tela. Ela mostrava claramente ela e Hadley entrando no Pine Tree Motel. A data e a hora no canto do quadro não deixavam dúvidas de que a gravação era recente. O quê? O que foi? Ela finalmente perguntou, virando-se para mim. Fiquei olhando para a tela em silêncio enquanto as imagens mudavam, Lorelai e Hadley sentados no restaurante, de mãos dadas, se beijando no parque, entrando no motel novamente em um dia diferente. A data no canto da tela mudou, mas os personagens permaneceram os mesmos. Ambrose permaneceu imóvel, com o rosto gradualmente pálido. Thatcher e Otília se afastaram dos celulares e olharam com os olhos arregalados para a tela e para a mãe. Desligue isso! Lorelai pulou da cadeira. Desligue isso agora! Ela correu para a porta, mas a encontrou trancada. Então, correu para a tela, tentando encontrar uma maneira de parar o vídeo, mas Per também tinha pensado nisso. Não havia botões ou fios à vista. Enquanto isso, o áudio tocava na tela. A voz de Lorelai, ligeiramente distorcida pelo gravador, mas ainda reconhecível, preencheu a sala. Não aguento mais esperar, Hadley. Essa vida dupla está me desgastando. Quero ficar com você. Só com você. Eu também, querida. Mas precisamos agir com cautela. Divórcio é sempre um assunto complicado. E se seu marido descobrir sobre nós? Ele não vai descobrir nada. Ambrose não percebe nada. Ele está muito ocupado com o trabalho e é muito crédulo. Ambrose estremeceu ao ouvir seu nome. Suas mãos se fecharam em punhos, os nós dos dedos brancos.
Laura, sua voz era baixa, mas eu podia ouvir a tensão nela, pronta para explodir em fúria. O que significa? Não significa nada. Lorelai se virou para a mesa, com o rosto contorcido de raiva. É uma farsa. Seu pai armou tudo isso para te jogar contra mim. Mas naquele momento, uma nova cena surgiu na tela, Laura e Hadley no café, seus rostos em close, e novamente suas vozes cristalinas. E as crianças? Perguntou Hadley. As crianças? Riu Lorelai. Elas estão numa idade agora em que não se interessam por nada além de seus gadgets. Além disso, eu as criei bem. Elas fazem o que eu digo e acreditam no que eu digo. Thatcher e Otília se viraram para a mãe em sincronia, com choque e incompreensão estampados nos rostos. Mãe, a voz de Otília tremeu. O que você está dizendo? Lorelai lançou um olhar pesaroso para a filha, mas não respondeu. Seus olhos percorreram o quarto, como se procurassem uma saída para uma armadilha. E a fita continuou, e o velho, o pai do seu marido, Tobias? Ele está tão imerso na dor que a esposa morta não consegue notar nada ao seu redor. Além disso, estou fazendo tudo o que posso para que ele se mude para uma casa de repouso. Assim que ele concordar, venderemos a casa dele e conseguiremos o dinheiro para a entrada por conta própria. Observei o rosto de Ambrose mudar de choque para raiva, de raiva para dor. Ele olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Então é por isso que você insistiu tanto em levar o papai para um asilo, disse ele baixinho. Não por preocupação com ele, mas para que ele voltasse para a casa. Não, Ambrose, você não entende. Lorelai caminhou até ele, tentando segurar sua mão, mas ele se afastou. Não é verdade. Mas ela foi interrompida pela própria voz na tela. Assim que o velho se mudar e vendermos a casa, vou pedir o divórcio. Ambrose estará ocupado demais tentando instalar o pai na nova casa para resistir. Vou pedir uma pensão mínima para que tudo corra rápido e sem problemas. E depois? Perguntou Hadley. E então você e eu começaremos uma nova vida, uma nova casa, um novo emprego, talvez até uma nova cidade sem Ambrose, sem seu pai nerd, sem todo aquele fardo. E as crianças? As crianças vão ficar com Ambrose. Elas já têm idade suficiente para não precisar dos cuidados constantes da mãe. Além disso, você não gosta muito de crianças, né? Verdade, mas você não sentirá falta deles? Talvez um pouco, mas poderemos nos ver nos fins de semana ou feriados, e na maior parte do tempo eles estarão com Ambrose. Ele é um bom pai, embora um péssimo marido. Houve um silêncio mortal no escritório. Otília começou a chorar baixinho, quase silenciosamente. Thatcher permaneceu imóvel, com o rosto branco como giz. Ambrose olhava fixamente para o espaço à sua frente, como se não visse nada. Lorelai estava parada no meio da sala, com os braços pendendo impotentes ao longo do corpo. Ela não tentava mais negar o óbvio, não procurava mais desculpas. A verdade era óbvia demais, irrefutável demais. O vídeo terminou, a tela desapareceu e o escritório ficou iluminado novamente. Olhei para minha família, arrasada, abalada, e senti uma estranha mistura de tristeza e alívio, tristeza por terem que descobrir uma verdade tão amarga e alívio por aquela mentira finalmente ter acabado. Sim, eu posso explicar, disse Lorelai finalmente. Sua voz soava fraca, incerta. Explicar o quê? Ambrose ergueu os olhos para ela, com dor. Como você me traiu com aquele Hadley? Como planejou se livrar do meu pai e vender a casa dele? Como planejou abandonar nossos filhos? O que exatamente você quer explicar, Laura? Você não entende. Ela balançou a cabeça. Eu estava miserável. Você nunca me deu o que eu precisava. Sempre trabalho, 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 e Hadley, e ele me entende. Me valoriza. E as crianças? A voz de Ambrose tremia de raiva contida. Você ia deixá-las também? Por que eu não as apreciava? Eu não ia deixá-los, exclamou Lorelai. Eu os veria quando? Quando fosse conveniente para você e seu amante, Ambrose a interrompeu. Quando você tivesse um momento livre em sua nova vida. Lorelai não respondeu. Permaneceu de cabeça baixa, como se estivesse em rendição. E você, papai? Ambrose se virou para mim. Você sabia disso? Há quanto tempo? Não faz muito tempo,
respondi honestamente. Eu os vi juntos no parque por acaso e decidi verificar minhas suspeitas. Contratei um detetive particular que reuniu todas essas evidências. E você decidiu fazer essa apresentação. Eu podia ouvir o ressentimento em sua voz. Por que você não veio falar comigo primeiro? Por que você não teria acreditado em mim? Eu disse suavemente. Você teria pensado que eu estava inventando porque não gostava da Lorelai. Você precisava de provas concretas, e eu as forneci. Ambrose ficou em silêncio por um momento, considerando minhas palavras. Então, assentiu lentamente. Você provavelmente tem razão, disse ele baixinho. Eu não teria acreditado. Eu estava cego. Papai, Otília enxugou as lágrimas. A mamãe queria mesmo nos deixar? Meu coração se apertou de dor pela minha neta. Ela ainda era uma criança, apesar dos seus 12 anos e da sua ostentação de adulta. Sua mãe ficou confusa, eu disse, tentando amenizar o golpe. Às vezes, as pessoas dizem coisas que não querem dizer. Não, vovô, interrompeu Thatcher, com a voz inesperadamente firme para um menino de 10 anos. Não sinta pena de nós. Ouvimos o que ela disse. Ela queria nos deixar porque a nova amiga dela não gosta de crianças. Lorelai estremeceu com essas palavras, como se tivesse levado um soco. Thatcher, querida, isso não é verdade. Ela deu um passo em direção ao filho, mas ele se afastou. Não me chame assim, disse ele friamente. Você mentiu para nós. Mentiu para nós o tempo todo. Crianças, por favor. Lorelai virou-se para as duas crianças, com lágrimas nos olhos. Eu amo vocês. Eu jamais as abandonaria. Mas você ia. Otília olhou para a mãe com os olhos secos. Nós mesmos ouvimos. Lorelai olhou desamparada para Ambrose, como se buscasse apoio, mas ele se virou. Houve uma pausa profunda. Ninguém sabia o que dizer em seguida. Todas as cartas haviam sido distribuídas, todas as máscaras removidas. E agora? Lorelai finalmente perguntou, sua voz soando cansada e derrotada. Agora? Ambrose levantou-se do assento. Agora arrume suas coisas e vá para o seu Hadley, para a sua nova vida. Sem mim, sem as crianças, sem a casa que você planejava comprar vendendo a casa do meu pai. Ambrose, por favor. Ela tentou segurar a mão dele, mas ele se afastou. Vamos conversar quando as coisas se acalmarem. Podemos consertar as coisas. Consertar? Ele sorriu amargamente. O que exatamente você quer consertar, Laura? Sua traição? Seus planos de abandonar seus filhos? Seu desejo de mandar meu pai para um asilo para assumir a herança dele? Qual dessas coisas você considera consertável? Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Vou pedir o divórcio, continuou Ambrose. E vou pedir a guarda total das crianças. Diante dessas evidências, ele apontou para a tela apagada, acho que o tribunal estará do meu lado. Você não pode tirar meus filhos de mim, Lorelai parecia em pânico. Eles são meus. Não são coisas, Laura, disse ele baixinho. Você não pode tirá-las, mas você mesma disse que queria mantê-las comigo, que não precisava delas na sua nova vida. Não foi isso que eu quis dizer. Ela elevou a voz. Você está tirando minhas palavras do contexto. Que contexto pode explicar o que todos nós ouvimos? Ambrose balançou a cabeça. Chega, Laura. Chega. Ele se virou para as crianças. Thatcher, Otília, estamos indo. Agora. As crianças se levantaram sem olhar para a mãe. Seus rostos estavam fechados, os olhos secos. Pareciam mais velhas do que realmente eram, como se tivessem envelhecido vários anos na última meia hora. Pai, Ambrose me disse, você está conosco? Balancei a cabeça. Não, filho. Tenho umas coisas para terminar aqui. Volto mais tarde. Ele assentiu, percebendo que eu precisava de um tempo. Ok, te vejo em casa. Ele pegou as crianças pelas mãos e as conduziu até a porta. Lorelai fez um movimento, como se quisesse segui-las, mas então parou, percebendo a futilidade do gesto. A porta se fechou atrás delas, e ficamos apenas Lorelai e eu.
Ela ficou parada no meio da sala, parecendo subitamente pequena e perdida. Por que você fez isso? Perguntou baixinho. Por que você destruiu minha família? Eu não destruí sua família, Laura, respondi calmamente. Você fez isso com suas próprias ações e decisões. Você sempre me odiou, ela disse amargamente, desde o primeiro dia. Não, eu não te odiava. Eu esperava que você fizesse meu filho feliz, mas você escolheu um caminho diferente. Você não sabe nada sobre nós, ela gritou de repente. Você não sabe nada sobre o nosso casamento, sobre os nossos problemas. Talvez, concordei. Mas sei que trapaça e mentira não são a solução. Você. Ela engasgava de raiva. Você me dá nojo desde o primeiro dia. Velho, chato, sempre se metendo na minha vida. Você acha que sabe tudo, que tem o direito de julgar, mas é só um velho miserável e solitário que tem inveja da felicidade dos outros. Olhei para ela calmamente, sem sentir raiva nem ressentimento. Suas palavras não me machucariam, pois não continham nenhuma verdade. Terminou? Perguntei quando ela parou para recuperar o fôlego. Sim, ela afundou numa cadeira, subitamente exausta pelo desabafo. Terminei. Levantei-me, ajeitei a gravata e peguei o casaco no encosto da cadeira. Adeus, Laura, eu disse. Espero que você encontre o que procura, mas receio que não haverá felicidade nisso. Virei-me e fui até a porta. Antes de sair, virei-me e olhei para ela uma última vez. Ela estava imóvel, olhando para o vazio à sua frente, uma mulher que havia perdido tudo por causa de sua ganância e egoísmo. Pere estava me esperando no corredor. Tudo correu conforme o planejado, disse ele, olhando-me atentamente. Como vai? Estou bem, respondi, sentindo um estranho vazio por dentro. Só cansada. Entendo. Ele pôs a mão no meu ombro. Venha, eu te levo para casa. Não. Balancei a cabeça. Não para casa. Para a casa do Ambrose. Ele e as crianças precisam de apoio agora. Pera sentiu e me acompanhou até a saída do restaurante. Estava frio lá fora, começando a chover levemente. Entramos no carro de Pera e dirigimos até a casa de Ambrose. No caminho, refleti sobre o que tinha acontecido, sobre como a decisão de revelar a verdade havia mudado a vida de tantas pessoas. Ambrose descobriu que sua esposa o estava traindo e planejava deixá-lo. As crianças descobriram que a mãe estava pronta para deixá-las para uma nova vida com outro homem. Lorelai perdeu uma família que não apreciava. E eu? O que eu ganhei? A satisfação da vingança? Não, não foi vingança. Foi uma necessidade para proteger minha família de mentiras e traições. Fiz o que tinha que fazer, mesmo que o preço fosse alto. Quando chegamos à casa do Ambrose, vi que todas as janelas estavam iluminadas. Eles estavam em casa, passando pela noite mais difícil de suas vidas. Obrigada por tudo, Percy, eu disse ao sair do carro. Você tem sido um verdadeiro amigo. De nada, Tobias. Ele apertou minha mão. Me ligue se precisar de ajuda. Assenti e caminhei em direção à casa. Respirei fundo antes de tocar a campainha, reunindo forças. Havia muitas conversas difíceis pela frente, muitas lágrimas e dor, mas também a verdade, sem a qual não haveria cura. Ambrose abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse me esperando. Pai, ele parecia exausto, mas havia determinação em seus olhos. Entrei na casa que em breve não seria mais o lar de Lorelai. Uma casa onde um novo capítulo na vida do meu filho e netos começaria. Estou vendendo minha casa, disse Ambrose enquanto nos sentávamos na sala de estar. Estou saindo de Danville. O quê? Ele me olhou surpreso. Por quê? Por tudo isso, concordei, mas principalmente porque é hora de mudar. Muitas lembranças nesta cidade. Muitos fantasmas do passado. Mas para onde você irá? Eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Ainda não decidi. Sorri. Talvez para o mar. A Agatha sempre quis morar perto do mar. Ambrose me olhou longamente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você fez a coisa certa, papai, disse ele por fim, mostrando-nos a verdade. Foi doloroso, mas necessário.
Eu sei, filho. Peguei a mão dele. E sinto muito pelo que aconteceu. Não sinta. Ele deu um sorriso fraco. É melhor saber a verdade do que viver uma mentira. Mesmo que a verdade parta seu coração. Ficamos sentados em silêncio, de mãos dadas, pai e filho, vivenciando uma perda, ele, a da esposa, eu, a da nora. Embora, para ser sincero, eu não sentisse a perda. Lorelai nunca fez parte da minha família, apenas uma fonte de dor para o meu filho. As crianças estão dormindo? Perguntei depois de um tempo. Sim, suspirou Ambrose. Eles ficaram abalados, principalmente Otília. Ela não parou de chorar até adormecer. Vai ser difícil para eles, eu disse. Mas eles são fortes. Eles vão superar isso. Espero que sim. Ele esfregou o rosto com as mãos, parecendo subitamente mais velho do que realmente era. O que devo contar a eles sobre Lorelai? Sobre o divórcio, sobre tudo isso? A verdade, respondi simplesmente. Não todos os detalhes, claro, mas o básico. Que a mãe deles fez uma escolha, e não foi a favor da família. Que você sempre estará com eles, que eles sempre serão amados. Ambrose assentiu, considerando minhas palavras. E Lorelai? Perguntou. E se ela voltar? Tentar ver as crianças? Isso é você e as crianças que decidem, eu disse. Mas acho que elas precisam de tempo agora. Tempo para entender, tempo para perdoar. Se estiverem dispostas a perdoar. E você? Ele olhou para mim. Você vai perdoá-la? Eu me perguntei. Perdoar Lorelai por tentar arruinar a vida do meu filho, por estar disposta a abandonar meus netos, por planejar usar a mim e minha casa para seu próprio benefício? Não, respondi honestamente. Eu não a perdoaria, mas não pelo que ela fez comigo. É pelo que ela fez com você e com as crianças. Ambrose assentiu, compreendendo. Obrigado, papai, disse ele baixinho. Por abrir meus olhos, por estar lá por mim. Eu sempre estarei aqui para você, filho, apertei sua mão. Mesmo que eu vá embora, sempre estarei aqui para você. Ficamos sentados assim por um longo tempo, conversando sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que me esperava. Sobre uma nova vida sem Lorelai, sobre como sustentar as crianças durante esse momento difícil, sobre para onde eu poderia me mudar. Já passava da meia-noite, quando Ambrose finalmente adormeceu no sofá, exausto pelas emoções do dia, saí de casa em silêncio e caminhei até o meu apartamento. A noite estava fria, mas clara. As estrelas brilhavam no céu escuro, como se estivessem me observando. Você tinha razão, Agatha, eu disse, olhando para as estrelas. Você sempre disse que a verdade viria à tona, não importa o quão fundo você a escondesse. E eu pensei que as estrelas piscaram de volta, como se minha Agatha estivesse sorrindo para mim lá do céu, aprovando minhas ações, me apoiando como sempre fizera. Continuei minha jornada para casa, sentindo-me estranhamente calma. Amanhã, um novo capítulo da minha vida começaria. Eu venderia a casa, deixaria Danville, recomeçaria em algum lugar à beira-mar, como Agatha sempre sonhou. E Ambrose e as crianças vão conseguir. Eles são mais fortes do que parecem, e eu sempre estarei lá para apoiá-los, aconteça o que acontecer. Quanto a Lorelai, bem, ela fez sua escolha e agora terá que conviver com as consequências, sem mim, sem Ambrose, sem as crianças, apenas com a amarga percepção de que perdeu algo precioso em busca da ilusão de uma nova vida.